7 Leveling Weavers em THE Apocalipse Capítulo 31 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Esteira. Layla chamou, ignorando o risco de atrair os zumbis. Ou melhor, ela estava claramente ansiosa para trazer mais deles para a briga para que a contagem de seus núcleos aumentasse. Havia uma alegria visceral visível nos olhos da menina, como se ela realmente gostasse de colher os caroços. É como se ela não os visse como cadáveres de seus colegas de escola, pensou Mateu, discretamente preocupado com tal desenvolvimento. Não foi nada ruim para a garota encontrar um mecanismo de enfrentamento para sua situação. Mas ver seu lindo rosto todo em sorrisos enquanto suas mãos estão sujas de sangue. Essa foi a imagem mais perturbadora que Mateu conseguiu encontrar em todo o andar. Não as pilhas grotescas de cadáveres, não o sangue espalhado por todo o lugar. O sorriso estranho e satisfeito da garota que se cobriu de medo dos zumbis apenas alguns momentos antes. Talvez subir de nível tenha algum efeito estranho no cérebro de alguém. Mateu tentou adivinhar, mas balançou a cabeça e desistiu do assunto. Este não era o momento para tal debate desnecessário. Sim. Mateu gritou de volta para a garota, levantando-se da pilha que ele terminou de contar. Acho que temos bem mais de 200 agora. A garota anunciou, cheia de sorrisos. Gente, que tal uma ajuda? Daria gritou da escada, apesar de descer as escadas em vez de apenas se manter no alto. Sim, Mateu pensou, balançando a cabeça enquanto se endireitava e pegava seu machado. Definitivamente há algo no ar mexendo com nossas cabeças. Talvez fosse a adrenalina correndo em suas veias. Talvez uma alegria visceral de suas vidas complicadas simplificadas para a luta pela sobrevivência. Ou talvez realmente houvesse algo no sistema que mexia com seus cérebros. Algo assim aconteceu antes. Mateu pensou, alcançando suas memórias. E, no entanto, não importava o quanto procurasse, não conseguia identificar a resposta. Estou a caminho. Mateu gritou, balançando a cabeça para se livrar daqueles pensamentos inúteis. Se algo estava ou não interferindo em seus cérebros não era um assunto para agora. Assim que garantirmos a escola, haverá tempo para pensar nisso, pensou, brandindo o machado antes mesmo de chegar à escada. Daria provavelmente seria capaz de segurar os zumbis. Mas Mateu não queria arriscar. E como ela pediu ajuda, ele ficou mais do que feliz em fornecê-la. Devemos ter quase 200 agora. Layla gritou enquanto deixava cair mais uma pilha de núcleos de vida. Tem certeza de que não quer convocar aquele mercador primeiro? Desde que Mateu mencionou pela primeira vez a possibilidade de convocar um comerciante, Layla foi sua maior apoiadora. Provavelmente também era a razão pela qual ela estava tão ansiosa para coletar os núcleos dos zumbis caídos. Porque com o comerciante, sua capacidade de sobreviver no apocalipse dispararia. Ainda assim, você tem certeza de que é melhor do que voltar para aquele que você já convocou? Daria perguntou quando Mateu alcançou sua posição e começou a girar seu fiel machado. Não é como se fosse demorar muito também, ela acrescentou, apenas para encolher os ombros antes de cortar a cabeça de um zumbi com a espada de Mateu. Ainda precisamos convocar mais 2 comerciantes na escola para transformá-la em uma verdadeira fortaleza, Mateu repreendeu, compartilhando a única informação vital que ele descobriu em sua vida passada. Normalmente, ele o manteria escondido, mantendo-se fiel à sua ideia de manter as cartas no peito. No entanto, neste mundo, onde ele provavelmente era o único a ter um sistema dentro dos limites da escola, o que alguém poderia fazer com essa informação? Claro, eu poderia encontrar um local melhor para colocar o comerciante, mas neste exato momento, há muito mais benefícios em apenas seguir o fluxo, pensou Mateu, enviando mais alguns golpes para a horda antes de cutucar Daria. Vamos voltar, Mateu ordenou. Eles chegaram ao ponto de ruptura da escada, onde sua outra parte desceria em direção ao andar inferior, em vez da parede que terminava o prédio. Se continuassem, logo atrairiam os zumbis de baixo. E esse ainda não era o propósito. Sim, Daria acenou com a cabeça,
obedientemente se afastando. Comparada com a namorada, ela se mostrou muito mais equilibrada, capaz de manter seus instintos recém-despertos sob controle. Agora que Mateo havia tomado sua decisão, ele limpou os últimos zumbis da escada antes de abaixar o tronco para começar a pegar os núcleos. Acho que é melhor ir e fazer isso, pensou Mateo, dando um passo à frente e deixando a tarefa de proteger a escada para Daria. Ele então se aproximou da pilha de pedras antes de colocá-las em um pedaço de pano rasgado do uniforme de um zumbi aleatório. E então, assim como fez no último andar da escola antes, Mateo repetiu o ritual de convocação. Eu, Mateo, filho de Arthur, por meio desta convoco um mercador em camadas. Isso foi até onde o conhecimento de Mateo alcançou. Qual era o título do terceiro comerciante necessário para formar uma fortaleza? Ele não sabia. Aposto que posso comprar essa informação desse cara, pensou Mateo, observando como as pedras explodiam em brilho apenas para uma sombra encapuzada aparecer onde estavam quando a luz desaparecia. Comerciante em camadas? Leila perguntou, levantando os olhos para o rosto de Mateo bem quando ele alcançou a sombra do mercador. Isso mesmo, Mateo acenou com a cabeça. Ao contrário do comerciante reivindicado acima, este aqui pode evoluir, explicou ele antes de empurrar a mão para frente e agarrar a sombra dançante sob o capuz do comerciante. Levelingo Weavers em THE Apocalipse capítulo 32. A sombra ao alcance de Mateo se expandiu no segundo em que Mate se espremeu sobre ela. De repente se expandiu, formando uma barreira borrada que separava o jovem do resto do mundo. Enquanto estava preso lá dentro, a experiência de tempo de Mateo mudou. É sempre uma sensação estranha, não é? Pensou o jovem, mergulhando na escuridão. Ele nunca conseguiu realmente verificar se o tempo fluía de maneira diferente ou não na loja do comerciante. Era algo que exigia apenas que ambas as partes carregassem um relógio. Mesmo assim, Mateo nunca teve tempo e oportunidade ao mesmo tempo para fazer um teste tão básico. E o que pareceu um mero momento depois, a escuridão de repente se dissipou, revelando 3 mesas à direita e à esquerda de Mateo, com uma câmara de sacrifício no meio. Todos esses elementos foram feitos de algum tipo de pedra esculpida, dando uma sensação dura e fria. Havia algumas runas inscritas nas laterais de cada uma das mesas, enquanto a câmara de sacrifício era um grande pote preto de metal. Uma chaleira, para ser mais preciso. Tanto para a grandeza, Mateo murmurou, seus lábios se contraindo em um pequeno e rápido sorriso. Parecia que o comerciante básico e não atualizado exibiria seu status na loja. E uma vez que seu nível subiria mais alto. Bem, não vamos perder tempo, Mateo murmurou, examinando o conteúdo de cada uma das mesas. Infelizmente, a maior parte já estava acinzentada. Dos 6 itens que esse comerciante normalmente venderia, apenas 2 permaneceram intactos. Uma arma e um pergaminho, hein? Mateo pensou, analisando os itens. O pergaminho indicava algum tipo de conhecimento, todo viciado em RPG sabia disso. Por outro lado, uma única espada na outra mesa realmente não precisava de mais explicações. Vou pegar os 2, disse Mateo em voz alta, levantando as mãos e apontando para os itens que queria. Mais de 200 pedras, hein? Pensou Mateus. 100 para convocar o mercador, um total de 10 pedras repentinamente se aguaram da bolsa improvisada de Mateo, apenas para se transformar em uma bola de luz e revelar seu conteúdo. E assim, uma espada e uma nota apareceram abaixo dos pés de Mateo. Notavelmente, porém, enquanto o pergaminho agora se transformou em uma ilusão embaçada, a espada na mesa permaneceu como estava. Então eu posso comprar várias armas, hein? Mateo percebeu antes de voltar os olhos para o pote de sacrifício. Eu desejo atualizar a loja, Mateo gritou. 10 núcleos, a conhecida voz robótica respondeu ao chamado de Mateo sem falhar. Mateo apenas acenou com a cabeça antes de jogar 10 núcleos na chaleira. A sombra que antes revelava a área de repente puxou para o jovem, cobrindo tudo longe de seus olhos. Então balançou como um único organismo vivo antes de recuar novamente.
As lajes de pedra que compunham as mesas se transformaram em banquetas de madeira adequadas. E o mais importante agora, não só cada uma das mesas abrigava agora 3 itens, havia até plaquinhas com os nomes dos itens anexados. Isso é certamente conveniente, pensei, meus olhos se movendo em direção ao novo tipo de itens que eu poderia comprar. No entanto, rapidamente parei minha cabeça e me inclinei, pegando os 2 itens que já havia comprado. Agora você pode saber os nomes das mercadorias. Eu soletrei as palavras na nota em voz alta. Eu então levantei minha outra mão e esfreguei o lado da minha cabeça, não me importando com a espada que eu já segurava nela. Acho que essas plaquetas não são o benefício da atualização, então, murmurei antes de levantar meus olhos para os novos itens novamente. Ao contrário das minhas preocupações, os itens da primeira loja não desapareceram. No entanto, com sua forma borrada, de alguma forma eu não poderia dizer o que eles representavam. Como tal, não sabia se ainda não os podia comprar ou se já estavam esgotados. Novo grau de armas, hein? Eu comentei enquanto virava meus olhos para a mesa que ainda abrigava a espada simples. Agora, havia mais 2 opções. Um facão e um machado. No entanto, havia uma pequena ressalva. Mateus se abaixou e pegou o crachá do machado. Fora de uma única exceção, este é o único crachá escrito em letras douradas. Ele pensou antes de olhar para a arma em sua mão. Era quase exatamente o mesmo. Qual é o preço dessas armas? Mateus chamou o mercador. 5 núcleos para a espada, 25 para o facão, 125 para o machado do bombeiro. A voz robótica, como sempre, respondeu em um instante. Os lábios de Mateus se contraíram um pouco. Ele então ergueu os olhos para o que parecia ser a parte mais densa da sombra. Quanto valeria a arma que estou segurando, então? Ele perguntou. Dessa forma, verei não apenas se posso ou não vender minhas coisas, mas também qual é a margem de lucro dos itens, pensou Mateus, tentando extrair o máximo de informações possível de seu sistema. Incapaz de comprar armas não identificadas, a voz instantaneamente acabou com as esperanças de Mateus. Como se eu fosse desistir tão rápido, ele pensou, um sorriso malicioso aparecendo em seus lábios. Incapaz de avaliar itens de categoria superior à da loja, a voz relutantemente deu a Mateus outra dica. Embora ainda mantivesse seu maneirismo um tom robótico. De alguma forma parecia irritado. Na verdade, é muito mais fácil do que eu pensava, Mateus notou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Havia algo extremamente satisfatório em encontrar maneiras de contornar as coisas para fazer o que ele queria. Quanto custa outro upgrade, então? Mateus perguntou, cruzando os braços sobre o peito. 50 núcleos, respondeu a voz da loja em um tom frio. TSK, Mateus estalou a língua. Chepscat, ele cuspiu no chão antes de jogar um punhado de pedras em uma chaleira um pouco maior do que antes. Vai consigo uma câmara de sacrifício melhor, acrescentou ele, um pouco perturbado com as mudanças no mercador. Desta vez, nenhum comentário veio do comerciante. As sombras explodiram em volume, mais uma vez preenchendo os arredores imediatos de Mateus. No entanto, quando as sombras recuaram um momento depois, a loja mudou completamente. Não havia sinal das mesas anteriores. Todos os itens que Mateus ainda não havia comprado haviam desaparecido, substituídos pelo novo estoque de qualidade ainda maior. Foda-se. Mateus xingou, percebendo seu erro. Acho que isso é karma para mim, por ser rude com o mercador, pensou ele, cerrando os punhos. Posso perguntar para onde foram todas as mercadorias antigas? Mate perguntou, erguendo os olhos para as sombras com a esperança de consertar sua gafe. O usuário agora atingiu um novo estágio de evolução da loja. Desta vez, a voz robótica estava cheia de satisfação. Por favor, aproveite os novos produtos. Leveling Weavers in THE Apocalipse capítulo 33. A loja mudou muito, Mateus murmurou baixinho quando finalmente se livrou do choque de seu fracasso. Havia várias razões pelas quais Mateus estava com tanta pressa para elevar o nível do comerciante. Primeiro veio a necessidade de armas.
E considerando quantos andares o grupo de Mateu ainda tinha que conquistar antes de chegar ao andar de baixo, comprar algo durável era uma obrigação. Então veio o fim dos planos de Mateu. Os monstros. E para derrotá-los, humanos insignificantes como eles só podiam contar com o poder de suas armas. Isto é, desde que não eliminemos esses monstros primeiro, pensou Mateu, cerrando os punhos antes de dar uma boa olhada ao redor da loja. No entanto, antes que ele pudesse descobrir a lógica por trás da forma como foi criado, o jovem ergueu os olhos para a parte mais densa da fumaça antes de perguntar novamente. Você pode avaliar minha arma agora? Ele perguntou. Esta foi a terceira das grandes razões pelas quais Mateu estava tão ansioso para pressionar o comerciante com força. Porque, pela aparência das coisas, o machado que ele empunhava era na verdade de uma classe ainda mais alta do que o que ele poderia comprar antes. Caso contrário, o comerciante sendo incapaz de avaliá-lo não faria qualquer sentido lógico. E então, Mateu congelou. Espere, como eu poderia usar minha própria lógica e impô-la na lógica do sistema? Ele pensou, percebendo seu segundo erro. Mateu não conhecia as regras pelas quais os comerciantes operavam. Ele não sabia e só podia adivinhar se sua ideia se tornaria correta ou não. Custo da avaliação, 15 núcleos, anunciou a voz mecânica do comerciante. Desta vez, porém, assim como no começo, não havia nenhuma emoção por trás disso. Combinado, Mateu jogou outro punhado de núcleos no ar. E enquanto alguns desapareceram da mesma maneira chamativa de antes, cerca de metade deles permaneceu suspenso no ar, livre para Mateu pegar. Pelo menos não está trapaceando com o preço, pensou Mateu, esperando a revelação. Status da arma do usuário atualizado em seu log, a voz anunciou antes de desaparecer. Algo na qualidade do ar mudou, como se o mundo tivesse se contorcido. Mas Mateu não conseguiu identificar a causa ou localização dessa estranha ocorrência. Registro do usuário? Mateu murmurou, baixando os olhos e apoiando o queixo na mão enquanto pensava. Só uma coisa faz sentido aqui, concluiu antes de levantar os olhos e finalmente dar uma olhada na nova loja. As mesas de antes estavam longe de serem vistas, substituídas por uma fileira de 7 prateleiras. Eles se pareciam exatamente com os móveis de uma loja de conveniência comum. Na verdade, se não fosse pela variedade dos produtos nas prateleiras, Mateu poderia pensar que ele realmente entrou em uma pequena loja. A qualidade do local também foi melhor. A câmara de sacrifício agora se transformou em uma caixa que Mateu reconheceu de centenas de máquinas que leu no passado. Era como se tivesse sido roubado de algum santuário japonês, com 5 paredes sólidas e um conjunto de grades cobrindo o topo. Mateu se moveu e se aproximou da primeira das prateleiras. Suprimentos, ele murmurou, movendo-se para o próximo. Roupas, armas, informações, ferramentas. E o que exatamente são esses dois? Mateu examinou mais de perto as duas últimas prateleiras. Embora estivessem cheios de itens, um deles estava acinzentado, enquanto o outro abrigava uma coleção impressionante de algumas pedras estranhas e coloridas. Mateu então se inclinou para frente e olhou para as plaquetas organizadas para marcar cada um dos itens exibidos. Isca de zumbi, repelente de zumbis, solo de cura, estágio de fortalecimento. Mateu proferiu vários nomes antes de erguer os olhos e olhar para os próprios itens novamente. No entanto, eles ainda eram as mesmas pedras coloridas de antes. Talvez esses sejam algum tipo de buff. Habilidades especiais para o usuário comprar. Mateu murmurou apenas para balançar a cabeça e voltar para as duas prateleiras que mais o interessavam. Motosserra, manopla, cutelo e revólver. Mateu contou as novas armas que apareceram no estoque. Desta vez, no entanto, nenhum único foi nomeado com letras douradas. Ah, certo. Mateu tremeu um pouco quando a visão das armas o fez pensar em algo. Agora que meu machado está avaliado. Ele pensou antes de erguer a cabeça para trás em direção às sombras. Quanto custaria minha arma? Pela primeira vez durante todas as interações de Mateu com os comerciantes, a voz não veio imediatamente.
375 núcleos. A voz finalmente apareceu, um claro aborrecimento perfeitamente perceptível em seu tom insatisfeito. Uá! Mateu deu um passo para trás antes de levantar a mão e olhar para sua arma. É tão poderoso. Ele pensou, perplexo com a descoberta. Ele ouviu de um de seus colegas sobreviventes durante a primeira corrida do Apocalipse que um machado de bombeiro de ouro poderia ser comprado dos mercadores. É por isso que ele ficou tão feliz em conseguir um de graça. E agora, descobriu-se que a arma que ele simplesmente pegou na parede valia quase 400 núcleos. Se isso não é um jackpot, então não sei o que mais poderia ser, pensou Mateu, com um sorriso satisfeito surgindo em seu rosto. Quanto custam as armas? Mateu perguntou antes de olhar para a prateleira com a arma. E então, ele notou algo que havia perdido antes. Algo está preso na parte de trás. Mateu gritou, inclinando-se sobre a prateleira para verificar melhor. 100 núcleos, desta vez, a voz robótica do comerciante parecia estar em pânico. Que tal aqueles facões no fundo da prateleira? Mateu perguntou, reconhecendo o item. Desta vez, ele não tinha mais um sorriso nos lábios. Desta vez, a expressão de Mateu tornou-se tortuosa. Você queria me fazer pensar que perdi todos os itens de antes. Ele pensou, levantando uma das sobrancelhas antes de balançar a cabeça e assumir uma expressão natural. Bem, não há sentido em flexionar esta descoberta na cara do comerciante. Vamos jogar com calma, decidiu Mateu. Ele já sofreu as consequências de irritar o comerciante. E mesmo que suas opções para ganhar a vida de Mateu fossem limitadas, não havia sentido em incorrer na ira do comerciante apenas por alguma autossatisfação. 25 núcleos, respondeu a voz, mais uma vez parecendo completamente sem emoção. Ele espera que eu não perceba o padrão. Mateu pensou, apenas para finalmente ignorar o assunto e jogar o resto das pedras de sua bolsa para o ar. Quero 3 facões, anunciou. E depois de uma rápida explosão de luz brilhante, as novas armas de Mateu apareceram no chão ao lado dele. Agora então, Mateu virou a cabeça para outra prateleira que chamou sua atenção. Talvez eu possa ouvir um pouco mais sobre esses pergaminhos. Levelinguives em THE Apocalipse capítulo 34. Mateu fez sua pergunta. E então ele esperou. E esperou. E uma vez que algum tempo passou, ele moveu seus olhos da parte mais espessa da sombra de volta para a prateleira com os pergaminhos. Se não respondesse imediatamente, provavelmente não responderia, pensou Mateu antes de se concentrar nos nomes escritos na plaqueta abaixo de cada pergaminho na prateleira. Padrões de propagação, estabelecimento de fortalezas de estratégias, informações de nível, informações de classe. Mateu murmurou as palavras, passando por elas uma a uma. Se isso não é um tesouro de conhecimento, então não sei o que é. Mateu sussurrou para si mesmo antes de lançar um olhar para a parte espessa da sombra novamente. Quanto custam esses pergaminhos? Ele perguntou, apontando o dedo para a prateleira em geral. Incapaz de responder, a voz robótica apareceu imediatamente. Que tal este pergaminho então? Mateu mudou sua pergunta, movendo sua mão para apontar para o pergaminho chamado Informações de Classe. 50 pontos. A voz robótica não estava atrasada desta vez. No entanto, apesar de se recusar a fornecer a contagem de todos os pergaminhos anteriores, claramente não se importava em compartilhar os preços de cada item individual. O que há com essa falta de acomodação? Mateu murmurou enquanto balançava a cabeça para o lado. Ele rapidamente lembrou, porém, que não estava em algum tipo de mercearia onde a palavra de um cliente era uma palavra de lei. Ele estava na loja de um comerciante que apareceu ao mesmo tempo que o Apocalipse, e pela aparência dos nomes de apenas alguns pergaminhos escolhidos ao acaso, esta loja estava estritamente ligada ao próprio Apocalipse que estava acontecendo. Ou seja, já passou o tempo em que o cliente sempre tinha razão. Como tal, Mateu só podia reclamar debaixo do nariz antes de aceitar a verdade diante de seus olhos. Que tal este pergaminho? Mateu moveu sua mão para outra peça interessante. Desta vez,
Foi um chamado estratégico para lutar contra os monstros. 100 moedas. A voz robótica do comerciante respondeu sem hesitar, provando que provavelmente não havia sentido em tentar baixar o preço um pouco mais. Não posso pagar por isso, pensou Mateu, olhando para o pergaminho em exibição. Ainda assim, é bom saber que podemos aprender como o mundo muda, mesmo que isso custe caro, pensou antes de se inclinar e pegar suas armas. Não havia nada específico para Mateu pegar. Ele simplesmente estendeu a mão e esperou enquanto as sombras que criaram esse estranho reino começaram a se contrair. O ímpeto das sombras aumentou rapidamente, transformando seu retorno em uma terrível tempestade que ameaçava derrubar Mateu. No entanto, antes que o jovem perdesse a estabilidade, tudo acabou. Todas as sombras que compunham o reino do comerciante retornaram ao alcance de sua mão apenas para então se condensar e voltar para a cabeça do comerciante que Mateu agarrou. Estou de volta, Mateu murmurou, mais para si mesmo do que para as garotas deixadas no chão. Quanto tempo estive fora? Mateu perguntou rapidamente, virando a cabeça para garantir que a situação não piorasse drasticamente enquanto ele estava ocupado com o comerciante. Só um pouco, respondeu Leila, agraciando Mateu com um pequeno sorriso. Correu tudo como você esperava? Ela então perguntou, inclinando a cabeça para o lado. Ela nem se preocupou em se limpar, pensou Mateu ao notar as mãos ensanguentadas da garota. Ou melhor, braços sangrentos, pois as marcas deixadas pelo que ela foi incumbida de fazer chegaram até os cotovelos. Sim, respondeu Mateu, guardando seus pensamentos para si mesmo antes de estender a mão e puxar um dos facões que comprou. Esta é a sua nova arma. Pode parecer simples, mas é o melhor que eu poderia pagar agora. O jovem mentiu sem pestanejar. Bem, isso não era exatamente uma mentira, pensou Mateu, pensando em suas próprias palavras enquanto se virava e se dirigia para a escada para entregar a nova arma para Daria. Mesmo que ela realmente tenha começado com uma espada da loja em vez de algum armamento improvisado, era de se esperar que aquela espada começasse a se desgastar a qualquer momento. Dado o número de zumbis que ela derrubou, o número de crânios que ela quebrou e os ossos que ela abriu, a lâmina de sua espada estava prestes a quebrar. Daria! Mateu gritou logo. Apesar da fachada desagradável que ela mostrou a ele no início, quando seu pequeno grupo começou a se abrir, Mateu aprendeu um pouco sobre as duas garotas. E se Leila era imprevisível, fofa e louca, então Daria acabou sendo muito mais simples. Sim. A garota respondeu na hora, chutando o torso de um zumbi que tentava subir a escada. O que está errado? Ela então virou a cabeça, apenas para encolher os ombros quando Mateu deu um tapinha em seu ombro com o cabo de sua nova arma. Entrega de armas. Mateu deu uma explicação rápida antes de olhar para as escadas. Os rugidos de baixo só ficaram mais fortes nos poucos minutos que eles desperdiçaram coletando os núcleos e depois gastando-os. Eles estavam realmente ficando sem tempo. Bem, então, Mateu balançou a cabeça e colocou as mãos nos quadris. Que tal terminarmos de juntar as casquinhas e depois continuarmos? Leveling Weavers in THE Apocalipse capítulo 35. Acho que terminamos aqui, Leila relatou enquanto se aproximava da escada. Ela então cruzou os braços sobre o peito e olhou para o resto de seu pequeno grupo. Devemos ir? Mateu ergueu a cabeça para dar uma olhada rápida na garota. Ele então rapidamente virou os olhos de volta na direção em que os apontava antes. O próximo andar está cheio de zumbis, Mateu informou enquanto se inclinava sobre o corrimão e dava uma olhada no andar de baixo. Vocês têm certeza de que estão prontos para a tarefa, meninas? Ele perguntou, voltando os olhos para Daria. Eu não deveria precisar me preocupar com a Leila, eu acho, pensou Mateu. Essa garota exibia muito menos emoções humanas quando se tratava do apocalipse do que Mateu esperava. Talvez seja o mecanismo de enfrentamento dela? Mateu pensou, apenas para balançar a cabeça. Não, isso realmente não importa. Ele engoliu um gole de saliva. Mas, pelo menos, ela é bem assustadora, pensou ele, lançando um rápido olhar para a garota antes de voltar a olhar para o parceiro dela. Estou pronta para isso,
Daria respondeu, sacudindo os ombros como se fosse apenas uma pequena questão. Com esse facão, lutar contra esses zumbis estúpidos será moleza. Ela exclamou, levantando sua arma curta acima da cabeça em um gesto triunfante. Bom. Mateu balançou a cabeça, contente com o nível de motivação que a garota tinha. Em última análise, isso era algo que eles tinham que fazer, gostassem ou não. Ainda assim, vê-la feliz em participar me faz sentir um pouco melhor sobre toda essa aprovação, pensou o jovem antes de se virar e dar uma olhada rápida em Leila. Enquanto reunia os núcleos, você verificou as salas de aula neste andar? Ele perguntou. Não havia como saber se mais alguns sobreviventes conseguiram ficar escondidos, apesar de todo o andar estar cheio de zumbis. Eu sei que eles são atraídos por seres vivos, mas é um processo lento, pensou Mateu, aproximando-se ele mesmo das portas da sala de aula mais próxima. Eu verifiquei alguns, apenas para garantir que nenhum zumbi esteja lá dentro, Leila disse antes de balançar a cabeça. Mas se alguém realmente queria se esconder neles, eu não olhei perto o suficiente para poder localizá-los, acrescentou ela. E duvido que alguém a visse com nada além de uma saia e sangue cobrindo seus braços, peito e pernas, pensou Mateu. Ele então respirou fundo e fechou os olhos. Ele ficou junto à parede por um momento, tomando seu tempo para pensar sobre as coisas. Tudo bem então. Mateu disse enquanto se afastava da parede e olhava para Leila novamente. Primeiro, tente conseguir algumas roupas. Pode ser muito perturbador quando você está desfilando com os peitos para fora, ele ordenou antes de enviar um olhar curto, mas significativo, para o peito da garota. O jovem apenas balançou a cabeça. Daria, Mateu disse em um tom suave, virando o rosto para olhar para outra garota. Mesmo que ela parecesse ser a garota desordeira e sexualmente livre, Mateu há muito abandonou esse tipo de visão sobre ela. Eu entendo, a garota acenou com a cabeça. Vou deixar as escadas para você por um tempo, então, ela acrescentou antes de correr, nua, de volta para a aula onde ela deixou suas roupas. Agora então, Mateu murmurou, revirando os olhos com o quão irritado ele já estava com a segunda parte de sua segunda esposa. Se você acha que ser virgem é um problema, então só posso ter pena de você. Não sou escravo das ideias modernas da revolução sexual porque, na verdade, prestei um pouco de atenção em quem inventou tudo isso e porque se espalhou no mundo ocidental. Ele apontou, olhando punhais para a garota. Nos momentos seguintes, nenhuma palavra foi dita. No entanto, ainda foi Mateu que finalmente respirou fundo antes de balançar a cabeça. Bem, não é assim que essas coisas sociopolíticas importam hoje, afirmou ele antes de abaixar os olhos. Agora, então, você pode parar de agir como teimosa e já se vestir? Não. Leila balançou a cabeça negando o pedido de Mateu. Agora que estou todo ensanguentado, não vou mais usar minhas roupas. Como você me imagina lavando depois? Ela perguntou como se estivesse educando a criança sobre algo que ela deveria saber. Isso é realmente tudo? Mateu perguntou, levantando os olhos e olhando a garota diretamente no rosto. Isso mesmo, Leila acenou com a cabeça, colocando as mãos nos quadris enquanto pressionava o peito para a frente. Mas, falando sério, se é realmente tão perturbador, você pode simplesmente brincar com. Quantos núcleos você reuniu? Mateu perguntou, cortando as palavras da garota. Leila contraiu os lábios antes de exprimir algumas palavras de resposta através de sua boca apertada. Um pouco mais de 200 no total. 70 mais do que tínhamos quando você foi ao mercador. Bom, respondeu Mateu, apenas para se aproximar dos núcleos e juntá-los em sua bolsa improvisada antes de se aproximar do comerciante novamente. O corpo de Mateu congelou em uma posição estranha enquanto ele agarrava a cabeça do comerciante, apenas para retornar ao seu estado normal um momento depois. No entanto, ao contrário de antes, havia um conjunto de roupas pretas simples penduradas em sua mão estendida. Será que isso serve por enquanto? Ele perguntou, jogando um conjunto de roupas pretas, porém simples, para a garota. Você realmente é uma virgem enorme.
Leila murmurou enquanto pegava suas roupas. Ao mesmo tempo, o olhar dela se suavizou um pouco quando ela olhou para Mateu novamente. Por acaso você não tem nada para me limpar? Ela perguntou. Vestindo roupas sujas com todo esse sangue, acrescentou ela, olhando para as mãos e depois para o peito impressionante. Mateu revirou os olhos novamente. No entanto, em vez de ir à loja novamente, ele agarrou a lateral de sua camisa simples e lisa antes de arrancá-la com um único puxão e jogá-la na garota. Aqui, isso deve ser o suficiente, disse ele, jogando sua camisa arruinada para a garota antes de se virar e se aproximar da classe onde Daria ainda estava se trocando. Sinto muito interromper, Mateu disse enquanto abria as portas. Ele entrou por acaso no momento em que a garota estava puxando a calcinha pelas coxas. Está tudo bem, Daria respondeu, suas bochechas ficando um pouquinho mais brilhantes do que antes. Não é como se você pudesse ver qualquer coisa que não visse antes, acrescentou ela. Então se apresse, Mateu disse em um tom calmo antes de se aproximar de uma pilha de escombros. Inicialmente usado como um meio de barricar as portas junto com cadeiras e mesas, agora estava se decompondo no canto da sala. No entanto, em vez de vasculhar os itens, Mateu simplesmente escondeu a bolsa com as pedras restantes nos escombros antes de olhar para a garota. Felizmente, Daira atendeu ao conselho de Mateu, fazendo o possível para se vestir o mais rápido possível. Você está pronto? Mateu perguntou, observando com diversão enquanto a garota lutava para puxar a camisa para baixo de seus seios consideráveis. Na verdade, Daria hesitou antes de virar o rosto para Mateu e revelar um enorme rubor em suas bochechas. Talvez eu precise de ajuda para colocar isso. Quando a garota estava prestes a terminar a frase, seus seios finalmente cederam à pressão, deslizando obedientemente para baixo da camisa. Ou não importa, eu acho, Daria comentou, uma sensação de perda brilhando em seus olhos enquanto seu rosto escurecia. Bom, Mateu levantou-se e voltou-se para as portas. Então não vamos perder tempo e vamos limpar o resto da escola. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.